Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos, uma vez mais. Vamos dar início então à nossa audiência, hoje com a direção da Comissão de Concorrência da ICC Portugal, a quem naturalmente dou as boas-vindas, ao Sr. Presidente Joaquim Duarte e à Sra. Vice-Presidente Sara Rodrigues. É um gosto recebê-los. Naturalmente faço votos para que esta audiência seja esclarecedora e que tragam naturalmente bons contributos, porque é isso que também desejamos e que necessitamos. Recordo que a nossa grelha de tempos prevê uma intervenção inicial de 10 minutos para a entidade que está connosco em audiência, depois 3 minutos a cada grupo parlamentar que desejar intervir e usar a palavra, e no final dessas intervenções, com o mesmo tempo que for usado pela totalidade dos grupos parlamentares, a entidade pode usar esse tempo para responder às questões que forem colocadas e para alguns contributos que entenda ainda por convenientes. Sendo que, naturalmente, dentro do possível, como é hábito, eu também darei a tolerância necessária para que os esclarecimentos possam ser claros. Assim sendo, Sr. Presidente, faz favor, 10 minutos para a intervenção inicial. O tempo conta ali. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Economia e Coesão Territorial, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos aqui em representação da Comissão de Concorrência da ICC Portugal, na qualidade, respectivamente, de Presidente e Vice-Presidente da sua direção. Começamos por cumprimentar esta Comissão na pessoa do Sr. Presidente, a quem agradecemos ter-nos recebido. Cumprimentos esses que estendemos aos restantes senhores deputados e demais presentes. É uma honra, mas igualmente uma grande responsabilidade estar aqui hoje perante Vossas Excelências, sendo a nossa primeira palavra, uma vez mais, de profundo agradecimento pela disponibilidade manifestada por esta Comissão. Disponibilidade que não deixa de vincar inequivocamente o reconhecimento por parte da Assembleia da República e, em especial, dos senhores deputados, da importância do bem jurídico concorrência. Bem este que só consegue tutela efetiva através de um robusto e justo sistema jurídico, de uma política de concorrência forte, interventiva e focada na proteção dos mercados e uma salutar e efetiva articulação entre todas as entidades que, cada uma no âmbito dos seus poderes e atribuições, zelam pela salvaguarda da concorrência em prol do desenvolvimento económico e da coesão social e territorial. Permitam-nos que salientemos, embora saibamos que Vossas Excelências já poderão ter conhecimento, o papel da Comissão de Concorrência da ICC Portugal nos panoramas internacional e nacional atuais. A International Chamber of Commerce, com a sigla ICC, nasceu em 1919, num período conturbado da história mundial, com a visão ambiciosa de criar um espaço de cooperação económica que contribuísse para a paz, a prosperidade e a estabilidade global, tendo, por exemplo, criado a Corte Internacional de Arbitragem logo em 1923. Hoje, passados mais de um século, a ICC é reconhecida como uma entidade que dá voz às empresas, em termos associativos, independentemente da sua dimensão ou setor. A ICC está presente em mais de 100 países. Representa milhões de empresas, associações empresariais e instituições académicas e tem o estatuto único de observador permanente junto da Assembleia Geral das Nações Unidas. A sua ação é estruturada através de comissões técnicas e task force internacionais que funcionam como verdadeiros laboratórios de ideias e práticas em matérias tão diversas como a concorrência, através da ICC Global Competition Commission, que acompanha e influencia os grandes debates globais sobre cumprimento e desenho de políticas concorrenciais, economia digital, comércio e investimento e energia e ambiente. A ICC Portugal, fundada em 1934, que trabalhou sempre em estreita colaboração com a atual Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, é o Comitê Nacional dessa organização. É por seu intermédio que as empresas e as instituições portuguesas, em termos associativos, participam nestas estruturas internacionais, garantindo que a perspectiva, particularidades e necessidades de âmbito nacional são tidas em consideração nos fóruns globais e, simultaneamente, permitindo que as empresas portuguesas possam beneficiar das melhores práticas e recomendações internacionais. É neste contexto que funciona a nossa Comissão, a Comissão de Concorrência da ICC Portugal.
a par de outras, como as comissões de arbitragem e de propriedade intelectual, como as mais conhecidas. A nossa missão pode resumir-se em 3 eixos. Em primeiro lugar, criar um espaço de debate técnico independente sobre o direito e a economia da concorrência. Em segundo lugar, assegurar a ligação permanente com a estrutura internacional da Global Competition Commission, da ICC, em matéria de concorrência, garantindo que Portugal participa ativamente, com os nossos membros da nossa Comissão, nas discussões globais sobre estas matérias. E, por último, contribuir para a promoção em Portugal de uma cultura de concorrência e de compliance com as normas do mesmo regime, ajudando as empresas de todas as dimensões, em particular as PME, a compreender, aplicar e respeitar as regras que asseguram mercados livres com agentes económicos íntegros e competitivos. Gostaríamos talvez de salientar que a atuação da Comissão de Concorrência da ICC Portugal não se confunde com a defesa de interesses corporativos ou sectoriais, que são obviamente legítimos, mas não são aqueles que neste fórum prosseguimos. O nosso objetivo é o de contribuir para que Portugal disponha de mercados livres e dinâmicos, com operadores que atuam de forma justa e concorrencial, ao serviço do desenvolvimento económico, da qualidade e da inovação, o que redundará sempre em benefício das empresas, que são a razão última da existência da ICC. Senhor Presidente, senhores deputados, vivemos um tempo particularmente exigente e transformador para a política de concorrência, não só a nível internacional, mas por fatores externos e internos, também a nível nacional. Permitam-nos destacar apenas 3 áreas de especial relevo. Em primeiro lugar, a revolução digital. As plataformas digitais, a economia dos dados e a inteligência artificial alteraram profundamente, como sabemos, a dinâmica e o funcionamento dos mercados. E, obviamente, também sob o prisma justo concorrencial, trazem novos desafios às autoridades de concorrência a nível mundial, na configuração das eventuais práticas ilícitas, na sua detecção e ao nível dos próprios meios de investigação. Em segundo lugar, a política industrial europeia. Os recentes pacotes de apoio público, seja no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, como bem sabem, seja no contexto da transição energética, colocam a questão crítica de saber como mobilizar recursos públicos sem distorcer a concorrência. E, por último, em terceiro lugar, a transição climática e energética. As empresas são agora chamadas a cooperar em áreas de inovação verde, investigação conjunta ou desenvolvimento de infraestruturas sustentáveis. Aqui, a fronteira entre a necessária colaboração empresarial nessa sede e o risco de práticas anticoncorrenciais que podem surgir deve ser gerida com clareza e com transparência, sob pena de se poder inibir a ação coletiva que é necessária nestes domínios do ambiente. Importa sublinhar que estes desafios têm vindo a ser enfrentados com reflexão e preparação. As Task Forces internacionais da ICC têm desenvolvido relatórios e recomendações, incluindo nas áreas atrás referidas, que servem já de referência em termos internacionais. A Comissão de Concorrência da ICC Portugal acompanha de perto esses trabalhos e contribui ativamente, trazendo para Portugal essa experiência comparada. Senhor Presidente, senhores deputados, é neste contexto que afirmamos a nossa inteira disponibilidade para colaborar com esta Comissão Parlamentar num espírito de permanente diálogo aberto, construtivo e de complementaridade institucional. Sabemos que neste momento os vários stakeholders e os portugueses em geral partilham de algumas preocupações referentes ao direito e política da concorrência, permitindo-se a instituição que aqui representamos partilhar algumas delas, como seja o equilíbrio, às vezes impossível ou difícil, entre um direito que, por um lado, se pretende robusto e que permite aplicar sanções, se necessário, muito gravosas aos operadores económicos, mas que, por outro lado, ao nível do regime processual, em muitos aspectos, trata estes ilícitos em sintonia com as contornações comuns. De momento, apenas aqui deixamos, a título de exemplo, um aspecto que nos parece poder vir a ser alvo, eventualmente, da alteração legislativa, que é o facto de termos julgamentos em primeira instância, perante juiz singular e sem possibilidade, em sede de recurso para a segunda instância, para o Tribunal da Redação de Lisboa, de contraditar em matéria de facto, com recurso para o efeito à agravação de prova do julgamento. Senhor Presidente, senhores deputados, colocamos assim à disposição da Assembleia da República todo o capital que nós temos, técnico, profissional e mesmo académico da nossa instituição, que aqui representamos, para os efeitos que Vossas Excelências entendam por convenientes, com vista ao fortalecer do mercado português como espaço de concorrência efetiva, inovação e prosperidade. Concretamente, estamos disponíveis para
partilhar as melhores práticas internacionais recolhidas no seio das Task Force da ICC Internacional, adaptando-as à realidade portuguesa, é algo que já estamos a fazer. Contribuir com análises técnicas e pareceres especializados no contexto dos processos legislativos que ocorram, que envolvam matérias de concorrência e regulação. Promover sessões de formação, de esclarecimento e debate sobre temas emergentes, em articulação com esta Comissão Parlamentar ou outros órgãos do Estado que Vossas Excelências entendam pertinentes. Fomentar a participação de empresas portuguesas em fóruns internacionais para que também elas tragam a sua experiência e contribuam lá mais diretamente para moldar as regras globais. Sr. Presidente, Srs. Deputados, permitam-nos concluir com a convicção profunda de que a concorrência, para além do bem jurídico em si mesmo, constitucionalmente consagrado até, é igualmente um meio ao serviço do desenvolvimento económico, da qualidade, da inovação dos consumidores e, por tudo isso, até da coesão social e territorial. Pretendemos trabalhar convosco, assegurando que Portugal se torne um exemplo de como a economia de mercado, regulada por princípios de concorrência efetiva, pode gerar prosperidade inclusiva, sustentável e duradoura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado também, Sr. Presidente. Vamos iniciar então a ronda pelos grupos parlamentares. 3 minutos para cada intervenção. Inicia o Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Ricardo Reis, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, cumprimento o Dr. Joaquim Duarte e a Dra. Sara Rodrigues, reconhecendo desde já e agradecendo a vossa presença e reconhecendo desde já todo o trabalho que a ICC tem feito no que à concorrência e ao seu direito diz respeito e chegando desde já a uma fase de questões que temos para vos colocar, nomeadamente no que diz respeito à atuação da Comissão Europeia na área da política de concorrência, dado ser de facto o responsável a nível europeu e da União Europeia por controlar e aplicar mesmo as regras no que diz respeito à concorrência na esfera da União Europeia. E também em que medida é que a Comissão Europeia, na vossa opinião, tem atuado no que diz respeito à investigação de práticas anticompetitivas, e aqui falo de cartéis ou de abuso de posição no que diz respeito a fusões de empresas que acabam por poder também afetar aquilo que é o mercado único. E na sequência também do que diz respeito à Comissão Europeia e à sua ação nesta vertente, também como sentem que tem sido a posição da Comissão Europeia, por exemplo, na questão de garantir a escolha e preços justos para os cidadãos e o próprio funcionamento dos mercados no que diz respeito a uma concorrência também leal e na investigação de infrações a essa mesma concorrência. E dizer que temos denotado um pouco uma relação às vezes contraditória, não vou dizer atribulada, entre a ICC e a Autoridade da Concorrência. E havendo aqui algumas críticas também de parte a parte, e especialmente numa fase mais recente, em relação ao projeto de consulta pública referente à política de concorrência, em que consideraram que o próprio projeto teve falhas no que diz respeito à transparência e objetividade, eu pergunto por isso como é que está a relação com a Autoridade da Concorrência e como vem a atuação da Autoridade da Concorrência também nessa esfera. Dizer de seguida também, e para deixar apenas uma última questão e encerrar a minha intervenção, que, sendo a contratação pública também regulada através do CCP, a questão que aqui fazemos é se consideram que tem havido uma investigação eficiente e um combate eficiente àquilo que tem sido o conluio na contratação pública que tem sido realizado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Cristina Vaz Tomé, faz favor, 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Presidente e a Vice-Presidente da Câmara de Comércio Internacional e agradeço, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, toda a exposição que fizeram e aquilo que é o trabalho que têm realizado ao nível nacional e internacional e as pontes que são criadas e também a vantagem que Portugal e que as PMEs e as empresas portuguesas podem obter através do trabalho que é feito pela Câmara de Comércio Internacional. Mas também temos aqui algumas questões que gostaríamos de colocar perante a experiência que têm. A primeira tem a ver que
sobre qual o entendimento que a Câmara de Comércio Internacional tem sobre as principais barreiras às empresas portuguesas relativamente ao comércio internacional. Se consideram que os acordos comerciais da União Europeia estão a ser bem aproveitados pelas PMEs portuguesas. E recordo que o tecido empresarial português é essencialmente composto por PMEs e microempresas, portanto, cerca de 90% do tecido empresarial português. Daí a importância destas medidas. Que medidas concretas ou específicas poderiam ajudar a alavancar as PMEs a reforçar a internacionalização destas empresas? E, por último, ainda neste âmbito, que alterações legislativas consideram prioritárias para atrair mais investimento estrangeiro direto? No contexto da questão que colocaram do tema relevante a digitalização, de que forma é que as empresas portuguesas estão a acompanhar a transição digital e verde exigida pela União Europeia? O que é que recomendam para Portugal, para que Portugal se torne mais competitivo e que possa responder aos desafios atuais em cadeias de valor globais? E ainda neste âmbito, que riscos e oportunidades é que vêm para Portugal no reposicionamento das cadeias de abastecimento internacional no pós-pandemia e ainda na guerra que ainda vigora na Ucrânia? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Por fim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Jorge Botelho, faz favor, também 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Dr. Joaquim Caimoto e a Dra. Sara Rodrigues, Presidente e Vice-Presidente. Agradecemos a exposição. Muito obrigado por terem vindo à Assembleia da República. Algumas perguntas já foram enunciadas, penso que já serão abarcadas na resposta, mas sendo claro e objetivo, a minha questão face à vossa exposição é como é que a ICC avalia o clima da concorrência em Portugal. Isto é, se acha que a coisa está a funcionar num mercado fortemente aberto, exposto, competitivo, como é que avalia? Porque o Sr. Doutor falou um pouco sobre a questão do PRR e a implicação do PRR. Nós notamos que o PRR, o Estado não implementa o PRR através das empresas e, teoricamente, as empresas são sujeitas à concorrência e a concursos públicos. É a minha segunda questão. Como é que avaliam o estado da contratação pública em Portugal face às regras da concorrência, de mercado aberto, rapidez, digitalização, todas essas questões, para nós, políticos, são complexas em face da complexidade do processo, da clareza, da celeridade processual para executar investimentos e obviamente, que estamos a ouvir por parte da vossa Comissão, da Comissão da Concorrência da ICC, como é que avaliam toda esta problemática, PRR, contratação pública, face àquilo que são as necessidades das empresas para poderem. Terceira questão era como é que avaliam o trabalho, não quer que façam uma avaliação, digamos, sistemática, mas também já foi aqui indiciado, nós temos uma autoridade de concorrência, tem aplicado algumas penas que às vezes bate na barra nos tribunais portugueses. E nós gostávamos de saber como é que avaliam a questão da atividade da autoridade da concorrência, nomeadamente quando fazem algumas, ou aplicam algumas coimas substanciais em matérias antitrust, antimonopólio e concertação de preços de algumas empresas portuguesas, tanto no setor da banca como no setor da distribuição ou outras por aí. E, finalmente, gostávamos de alguma forma, saber como é que a ICC Internacional, e nomeadamente a Comissão da Concorrência da ICC Portugal, avalia esta nova tendência das leis proteccionistas dos grandes blocos, tanto o americano como o chinês, e nós aqui na Europa estamos no meio, face à necessidade, se calhar, ou o que é que acham sobre isso, da internacionalização da indústria europeia e o seu impacto nas empresas. Como é que a Europa se pode reafirmar ou continuar a afirmar, ou afirmar de novo, face àquilo que é um clima tarifário que está em crescente nos Estados Unidos e que, obviamente, vai ter impacto seguramente nas empresas europeias e, particularmente, em algumas empresas portuguesas. Eram estas reflexões que eu vos convidava a fazermos, agradecendo a vossa presença aqui. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Joaquim Duarte. Tem até 10 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor. Sim, senhor. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas vossas perguntas. E, Sr. Presidente, eu iria responder a algumas delas também. A minha colega Sara Rodrigues também dará o seu contributo.
São várias questões, muitas delas um pouco também a ver com algumas questões do comércio internacional, que a própria ICC tem um grupo específico para essas questões, mas que obviamente intercruzam com questões de direito da concorrência e, se calhar, indo às questões primeiras colocadas pelo deputado Ricardo Reis do Chega, quanto aos poderes da Comissão Europeia. Eu diria que nós temos um sistema de aplicação das regras de direito da concorrência em termos da União Europeia, que se aplicam, obviamente, também em Portugal, em que é um sistema de... a Comissão Europeia desempenha um pouco uma função de primus inter pares, em que, no âmbito de uma organização que é a SEN, uma organização de entidades de concorrência de toda a União Europeia, nas quais está a nossa Autoridade da Concorrência, mais a Comissão Europeia, organizam-se de modo a que vejam qual a entidade que pode atuar consoante os casos que surjam e, portanto, os poderes da Comissão Europeia são aplicáveis perante as empresas portuguesas, mas consoante a importância dos casos, e pode existir esse poder sobre os poderes da Autoridade da Concorrência. Quanto às questões das regras da contratação pública, aquilo que nós sabemos é que, recentemente, a Autoridade da Concorrência e a própria Comissão Europeia têm as regras da contratação pública como um dos pontos principais do seu enforcement, nomeadamente a vigilância de que podem existir em termos de cartéis que surgem em termos de contratação pública e, portanto, é uma das questões que está no topo das prioridades por parte da Autoridade da Concorrência e também da Comissão Europeia. Nós, indo a mais uma questão que o Sr. Deputado Ricardo Reis coloca sobre uma relação atribulada entre a Autoridade da Concorrência e a Comissão Europeia, se eu entendi bem, nós não temos essa percepção e, aliás, como eu tinha dito, vemos a Autoridade da Concorrência a funcionar bem no seio do organismo das Autoridades Europeias de Concorrência, da ICN, a par com os seus congêneres, com a Comissão Europeia, e, portanto, não vemos que haja questões dessa índole. Ainda às questões que foram colocadas pela Sra. Deputada Cristina Vaz Tomé, a ICC tem uma preocupação especial em transmitir as melhores regras de concorrência em benefício não só das grandes empresas, que as grandes empresas têm grandes recursos para poder ter o conhecimento das regras de concorrência e de poder atuar, mas também há uma preocupação grande em transmitir as melhores práticas às PMEs. Também em termos da legislação, vemos uma preocupação por parte da Comissão Europeia em que haja regimes também específicos para que as PMEs sejam protegidas no seu crescimento e, portanto, vemos uma adaptação clara entre as regras de concorrência internacional e o crescimento das PMEs. Havia mais uma questão colocada pela doutora Cristina Vaz Tomé, do PSD, quanto à transformação digital. A transformação digital, como nós dissemos na nossa exposição, é uma das preocupações grandes por parte das autoridades de concorrência, por parte da Comissão Europeia. Até, como é público, vemos algumas divergências em termos de grandes blocos económicos, os Estados Unidos e a Europa, em que a Europa se preocupa com a proteção da concorrência justamente no âmbito dessa transformação digital, quando os grandes operadores são empresas norte-americanas, na sua maioria, e, portanto, é para salientar que não só na esfera dos trabalhos da ICC, que acompanha
as competências e os atos da Comissão Europeia, a questão dos mercados digitais é uma preocupação grande, acentuada por parte das autoridades de concorrência. Indo à questão, finalmente, que eu tenho aqui para o Sr. Deputado do PS, quanto à questão dos fundos do PRR. Simplesmente dizer que a aplicação de fundos oriundos da União Europeia não deixa de ter em conta uma aplicação justa por parte dos mesmos em sede de controle desses fundos, quando há uma componente de investimento dos Estados-membros para além dos dinheiros da União Europeia. Essa preocupação é acautelada em sede do regime dos auxílios de Estado e a sensação que nós temos é que estará a funcionar. Há sempre, obviamente, pontos de melhoria e a ideia que nós temos é que não é um problema para já que se vê a questão da má aplicação das regras de concorrência com a aplicação dos fundos em sede do PRR. Quanto à questão da autoridade da concorrência e a aplicação de coimas substanciais, como nós sabemos, a Lei da Concorrência Nacional e os regulamentos da União Europeia de proteção da concorrência aplicam coimas com base no volume de negócios. Em casos muito graves, como os casos dos cartéis ou em certos casos muito graves de abuso de posição dominante, a medida máxima da coima pode chegar até 10% do volume de negócios. Portanto, é natural que em situações muito gravosas para os consumidores, para a economia e, sobretudo, casos muito longos no tempo que são detectados pelas autoridades de concorrência, possam surgir essas coimas gravosas e substanciais. Claro está, estamos num regime de Estado de Direito, com possibilidade de recurso, quer para os tribunais nacionais, quer para os tribunais europeus, se forem casos da Comissão Europeia, e aí, obviamente, as empresas, os particulares que são visados nessas coimas, têm todo o direito de ver se houve a aplicação correta das regras, em termos, sobretudo, processuais, do process, e os tribunais funcionam. Portanto, há sempre espaço para melhorar, digamos, neste aspecto entre o enforcement público das autoridades de concorrência e aquilo que poderia ou não ser aplicado e que vai ser visto pelos tribunais. Não sei se a minha colega Sara Rodrigues queria completar em alguns pontos de perguntas que os senhores deputados fizeram. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Vice-Presidente, se quiser usar a palavra, se quiser usar a palavra, ainda tem tempo para isso, faz favor. Tenho que fazer o favor de chegar o microfone mais perto de si. Pois, é que ele prendeu e eu estava com medo de... Obrigada. Está? Bom dia novamente, obrigada pela oportunidade. Se calhar só complementar, sem prejuízo de alguma coisa que tenha ficado por responder e que ainda queiram questionar. Julgo que o Sr. Deputado Ricardo Reis também teria perguntado sobre a relação institucional entre a ICC e a Autoridade da Concorrência. A ICC tem, com a Autoridade da Concorrência, excelentes relações institucionais e de cooperação mútua, como inclusive com as outras entidades responsáveis pela aplicação das normas de concorrência, mas temos uma relação
de grande cooperação com a Autoridade da Concorrência. Relativamente, se calhar, também aqui à última questão que foi colocada sobre o clima da concorrência em Portugal. Julgamos que em Portugal, apesar de todas as vicissitudes que nós conhecemos, internas e externas, inclusivamente algumas delas foram aqui também faladas, designadamente questões de protecionismo, climas de guerra, temos uma boa cultura de concorrência. Não só temos uma autoridade da concorrência madura, com 22 anos, mas temos todos os stakeholders vocacionados para a boa aplicação das normas de concorrência, a nosso ver. Temos empresas competitivas, empresas, no seu geral, compliant com as regras de concorrência. Temos consumidores ativos, atentos e cada vez a exigirem mais que as normas de concorrência sejam aplicadas, portanto, melhores preços, mais qualidade, mais inovação e, atualmente, também de forma incontornável, a boa reputação das empresas e dos agentes económicos, que também se liga, obviamente, com a questão que também foi falada da sustentabilidade, não só verde, mas de todo o pacote de sustentabilidade, e com autoridades atentas também e com munidas de know-how e de poderes para, no fundo, para fazer o seu papel de prescrutar os mercados e sancionar. Quanto à questão que foi também perguntada de nem sempre o valor das coimas passar em tribunal, julgamos que são as instituições democráticas a funcionar, cada entidade tem o seu papel, a autoridade aplicará as coimas que entende por bem a cada processo e os tribunais, obviamente, no seu poder jurisdicional, por vezes dão razão à autoridade e outras vezes fazem a revisão que entendem necessária, mas isto só para dizer que não vemos esse aspecto como sinal de que esteja de alguma forma posta em causa a robustez, quer do direito da concorrência, quer principalmente aqui neste caso da política da concorrência e da sua implementação em Portugal, sem prejuízo, obviamente, de possíveis melhorias que há sempre espaço, quer em termos legislativo, quer regulatório. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Sara Rodrigues. Dei uma tolerância para podermos ficar melhor esclarecidos e também para a solução que tivemos que encontrar para o microfone. Senhores e senhores Estados, antes de terminar, só relembrar que da parte da tarde, às 15 horas, temos uma audição de peticionários. Amanhã de manhã, na sala do Senado, onde já teremos mais espaço para todas e para todos, teremos a audição regimental ao Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial, seguida da nossa reunião ordinária. Só para relembrar a nossa agenda, embora seja, obviamente, do conhecimento e tenha sido servida por todas e por todos. Dr. Joaquim Duarte, doutora Sara Rodrigues, muito agradecemos os contributos que nos trouxeram. Obviamente são contributos importantes, como esperávamos. Agradecemos e desejamos bom trabalho para a vossa instituição. Muito obrigado. E sempre pode dispor. Obrigado.